Graça e paz, irmãos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Glorificamos a Deus porque Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de sempre estarmos compartilhando com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O nosso texto de hoje é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que é bem conhecido de todos. No entanto, precisamos meditar naquilo que Deus tem colocado para que nós pensemos, avaliemos e nos confrontemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos, diz a palavra. Todos nós, quando não conhecíamos a Jesus Cristo como Salvador, vivíamos no mundo, vivíamos em nossos prazeres, como diz a palavra no livro de Efésios, no capítulo 2. Romanos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. No entanto, diz a palavra que ele, Jesus, nos deu vida. E o autor de Romanos também nos ensina e nos diz que nós temos agora que andar numa nova vida, ser transformado. Fazendo a leitura de um livro, a autora daquele livro dizia o seguinte, que a transformação é uma porta que se abre por dentro. Isso é uma verdade, porque quem faz esse processo de transformação na nossa vida é o Senhor Jesus. Nós conhecíamos apenas o mundo, apenas as coisas do mundo, e amávamos essas coisas do mundo. Efésios, no capítulo 2, diz que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, quer dizer, nós seguíamos o ritmo, seguíamos o caminho, seguíamos a direção que o mundo apontava. Depois que nós conhecemos a Jesus como nosso Salvador, depois que nós o recebemos, depois que Ele nos salvou pela sua graça, nós, então, passamos por um processo de transformação. Um processo em que Deus começa a agir na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e vai nos moldando segundo a sua verdade. E o apóstolo Paulo diz aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A pergunta que fica para nós é quem controla os seus pensamentos, quem controla a sua mente? É Deus ou é o mundo? É Deus ou é o diabo? É a palavra de Deus ou é o pecado? É o Espírito Santo de Deus ou é o espírito mundano que opera nos filhos da desobediência? Nós precisamos ter esse entendimento, porque a transformação nas nossas vidas, nesse processo que vivemos no Senhor, que Deus faz em nós, nós precisamos ter uma nova atitude, uma nova forma de pensar. Nós não podemos mais continuar sendo as mesmas pessoas em que não houve mudança. O nosso comportamento precisa ser comportamento de fato de pessoas que agora já não vivem mais para agradar a si mesmo, nem para agradar os homens, nem para agradar um sistema que foi estabelecido. Nós somos transformados para agradarmos a Deus. Nós não vivemos mais para estarmos elogiando A ou B, para estar defendendo posição desta ou da outra situação, quer seja de qualquer ordem humana. Nós vivemos aqui agora num sistema em que servimos ao Senhor. A vida do crente, ela é regida pelo Espírito Santo de Deus. Ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a transformação de Deus na nossa vida, ela não é parcial. Ela é total, ela é completa, ela é plena. Ela é na nossa mente, no nosso coração, no que nós falamos, na forma que nós pensamos, aquilo que fazemos, por onde andamos. Nós mudamos toda a nossa vida. Deus muda toda a nossa vida. Quando eu falo nós mudamos, é porque há uma ação de Deus na minha vida, na sua vida, e essa ação de Deus, pelo poder do Espírito Santo, transforma a nossa forma de ser. Por isso que ele diz que somos novas criaturas. Exemplo, posso pensar, por exemplo, em Abraão. Abraão deixou tudo para trás e foi servir ao Senhor. Exemplo, Zaqueu.
Zaqueu, quando foi confrontado com Jesus ou por Jesus, a sua condição de pecador, e ele entendeu que ele precisava ser transformado, ser uma nova criatura, precisava da graça do Senhor. E ele decidiu no seu coração, daqui em diante serei diferente. Jesus disse, hoje já houve salvação nesta casa. Exemplo, Paulo, de perseguidor, de assassino, agora pregador, e aquele que levava a salvação de vidas que falava de Jesus. Então vejamos que a transformação, ela é total e ela é completa. E ela é uma ação de Deus na nossa vida. Em outro devocional anterior a esse, nós mencionamos o capítulo 8 de Romanos, que diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Por que são guiados? Porque já não é mais o mundo que guia, porque nós fomos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Nós fomos declarados justos por Deus. Nós agora somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Por isso que nós mudamos o nosso comportamento. A Bíblia diz, aquele que rouba, não roube mais, o que furtava, não furte mais, o que mentia, não minta mais, o que se prostituía, não se prostitua mais. Viva agora uma nova vida para agradar ao Senhor. Fazer a vontade de Deus é o melhor desta vida. Nós precisamos ter esse entendimento, porque a transformação na nossa vida é algo produzido por Deus em nós. Nós precisamos entender aquilo que o livro de Efésios nos diz, quando o autor, o apóstolo Paulo, cita, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O controle da nossa vida precisa ser do Espírito Santo. Não sou eu que tenho o controle, não é você que tem o controle, não são os conselheiros que têm o controle, mas é o Espírito Santo que controla a nossa vida. É o Espírito Santo que controla nossas atitudes e palavras. Muitos crentes continuam com o mesmo hábito que tinham antes de conhecer a Jesus. Isso não é possível, porque nós somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Nesse processo de transformação existe uma razão. Qual é a razão? Sabe, irmãos, como podemos chegar diante de um Deus santo se não formos transformados? Isaías, no capítulo 6 de seu livro, ele entende isso. Quando ele entra no templo e ele vê a glória de Deus, que Deus se manifesta a ele, ele diz, eu vou morrer porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus então vai e o purifica para que ele entenda que para estar diante de Deus há necessidade de uma transformação. Isaías entende isso. O salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Veja que há necessidade de uma reformulação de ação, pensamento, palavra, mudança, transformação, que o Senhor Jesus gera em nós, pelo poder da sua grande graça. Agora somos novas criaturas. Aquilo que o mundo oferece, já não temos mais prazer nele. Aquilo que o pecado coloca diante de nós já não é mais interessante. As belezas desta vida já não nos fazem ficar vislumbrando, porque nós almejamos o celestial. A Bíblia nos ensina e nos diz que nós precisamos fazer duas coisas nesse processo de transformação. Pensar nas coisas que são do alto e buscar as coisas que são do alto. Meus amados irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é correto, nisso pensai, é isso que deve ocupar o vosso pensamento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A primeira parte a ser renovada em nossas vidas é a nossa mente. Essa renovação de mente é necessária porque Deus se agrada daqueles que o buscam com o coração puro. Existe um resultado. Ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sucesso ou o resultado da renovação da mente de alguém em Cristo Jesus é que esta pessoa, você, vai ter a sensibilidade de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe,
Nada é mais importante do que estarmos no centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos dizer e exclamar com muita sabedoria: de fato, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque você foi moldado por esse Deus, transformado. Então viva como um cristão genuíno. Viva como um cristão lavado pelo sangue de Jesus. Viva como alguém agora que é nova criatura. E que o teu coração, renovado em Cristo, glorifique o Senhor e te faça resplandecer nesse mundo como luz. Que te faça viver nesse mundo como sal. Porque tu fostes transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.